Uau, que dia, hein? Parece que o mundo virou de cabeça para baixo, com direito à posse presidencial, reviravolta no mercado de energia e até mudança curiosa nas escolhas profissionais por aqui no Brasil. Realmente tivemos um dia agitado, cheio de notícias importantes que merecem nossa atenção. Vamos começar então com a volta de Donald Trump à Casa Branca. O primeiro dia dele, como o 47º presidente dos Estados Unidos, foi marcado por declarações políticas ousadas, uma cerimônia de posse com convidados para lá de ecléticos e, claro, muita polêmica. A volta do Trump ao poder já era esperada, mas a forma como ele começou seu mandato, digamos, surpreendeu a muita gente. A presença de figuras como Elon Musk e Mark Zuckerberg na posse mostra a influência que ele tem em certos círculos. Mas, por outro lado, a ausência de vários líderes internacionais importantes levanta dúvidas sobre como serão as relações exteriores do ZUA nesse novo governo. A lista de convidados da posse realmente chamou a atenção. De um lado tínhamos os figurões do Vale do Silício e celebridades da internet, e do outro, políticos tradicionais e inclusive alguns nomes bastante controversos. Uma mistura inusitada que reflete bem o estilo do Trump, né? Sem dúvida. E parece que ele não perdeu tempo em colocar a sua agenda Make America Great Again em prática. Logo de cara, ele já destacou 5 áreas prioritárias: segurança nas fronteiras, economia com foco em protecionismo, política de gênero, liberdade de expressão e, acredite se quiser, expansão territorial. Pelo visto, ele pretende retomar as promessas do seu primeiro mandato, só que agora com um pouco mais de ênfase, talvez. A gente percebe um tom mais incisivo nas falas dele, como se ele estivesse ainda mais convicto das suas ideias. E isso pode ser um problema, né? Afinal, algumas dessas propostas, como a promessa de expulsar todos os imigrantes ilegais e a intenção de renomear o Golfo do México para Golfo da América, me parecem mais bravatas para agradar sua base do que planos realmente viáveis. A gente fica na dúvida se ele realmente acredita nessas coisas ou se é só jogo de cena para manter a atenção da mídia e dos seus apoiadores. De qualquer forma, essas declarações já estão causando polêmica e gerando reações, tanto no ZEUA quanto no cenário internacional. E não podemos esquecer das ordens executivas que ele assinou logo de cara. Ah, sim, as famosas ordens executivas, uma ferramenta poderosa que permite ao presidente americano agir rapidamente sem precisar da aprovação do Congresso. E o Trump, pelo visto, é fã dessa ferramenta. Ele já assinou uma série de medidas polêmicas, como a retirada do ZEUA e do Acordo Climático de Paris, o perdão aos manifestantes envolvidos nos eventos de 6 de janeiro no Capitólio, a proibição do TikTok, a volta de Cuba para a lista de países que patrocinam o terrorismo, a obrigatoriedade do retorno ao trabalho presencial para funcionários federais e, veja só, o fim do direito à cidadania americana para filhos de imigrantes ilegais e turistas. Ele realmente foi com tudo. Essas ordens executivas mostram claramente a direção que ele pretende dar para o seu governo, e já podemos prever que muitas delas serão alvo de disputas judiciais e protestos. A gente já está vendo as reações tanto de apoio quanto de repúdio a essas medidas. E a proibição do TikTok, hein? Uma decisão que mexe com a liberdade de expressão, a segurança nacional e até mesmo com a guerra comercial entre EU e China. Essa medida com certeza vai dar o que falar. Será que é realmente uma questão de segurança nacional ou será que tem mais a ver com protecionismo e rivalidade econômica? É difícil dizer com certeza, mas o fato é que o TikTok se tornou uma plataforma muito popular, principalmente entre os jovens, e essa proibição pode ter consequências imprevisíveis. E para completar esse cenário de incertezas, tivemos o Biden, nos seus últimos momentos como presidente, concedendo perdão a membros da sua família e do governo. É uma jogada que levanta muitas dúvidas. Ele disse que fez isso para evitar possíveis retaliações por parte do Trump, mas a gente fica sem saber o que ele realmente sabe ou o que ele teme. Fica a pulga atrás da orelha. Mas vamos deixar a política americana de lado por um momento e dar uma olhada no que está acontecendo aqui no Brasil. Uma notícia curiosa chamou a atenção. O interesse por cursos de engenharia caiu drasticamente nos últimos anos, enquanto a procura por pedagogia disparou. É uma mudança que nos faz questionar. Será que o brasileiro está desistindo de construir pontes e prédios para se dedicar a construir mentes brilhantes? Uma boa pergunta. De acordo com as estatísticas, nos últimos 10 anos, a procura por cursos de engenharia caiu 23%, o que resultou em uma escassez de 75 mil profissionais na área. Caramba. E enquanto isso, a pedagogia se tornou o curso com maior crescimento na procura, com mais de 10% dos estudantes universitários optando por essa área. Parece que o magistério está voltando a ser uma carreira valorizada, o que é uma ótima notícia. Mas, por outro lado, a falta de engenheiros pode prejudicar o desenvolvimento do país a longo prazo. Com certeza. A engenharia é fundamental para a inovação, a infraestrutura e o crescimento econômico. Essa falta de profissionais qualificados pode se tornar um problema sério no futuro. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né?
Incentivar a formação de professores é essencial, mas também precisamos garantir que tenhamos dinheiro suficiente para tocar os projetos e as obras que o país precisa. É um desafio e tanto. Mas, por enquanto, vamos celebrar o fato de que mais pessoas estão se interessando por ensinar e por formar as novas gerações. E, por falar em desafios, que tal a gente analisar agora essa situação inusitada na Europa? Apesar da guerra na Ucrânia e das sanções contra a Rússia, a União Europeia está importando mais gás russo do que nunca. Como explicar isso? É uma situação complexa que mostra a dependência da Europa em relação ao gás natural russo. Apesar de todo o discurso de romper laços com a Rússia, na prática, a Europa ainda precisa do gás russo para aquecer suas casas e manter suas indústrias funcionando. Parece que a realidade econômica se impõe à retórica política. Exatamente. E os números comprovam isso. Na primeira quinzena de 2025, a importação de gás natural russo pela União Europeia aumentou 10% em relação ao ano passado, atingindo um nível recorde. E com o fim do acordo de trânsito de gás entre a Rússia e a Ucrânia, muitos países europeus se viram obrigados a comprar GNL, o gás natural feito diretamente da Rússia, o que contorna as sanções impostas. O GNL é uma alternativa interessante, pois permite o transporte por navios sem depender de gasodutos. Mas isso também aumenta a dependência da Europa em relação à Rússia, o que pode ser um problema a longo prazo. E pelo visto, o Trump já percebeu essa oportunidade. Ele já expressou interesse em aumentar as exportações de gás dos EUE para a Europa, o que poderia diminuir a influência da Rússia na região. A questão energética é estratégica, e a disputa entre UE e Rússia por mercados de influência é cada vez mais acirrada. É um jogo de xadrez geopolítico com consequências imprevisíveis. E que tal a gente começar nossa volta ao mundo pelo esporte, hein? A notícia que abalou o mundo da Fórmula 1. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, trocou a Mercedes pela Ferrari. Ninguém esperava por essa. Hamilton, conhecido por seu talento e personalidade forte, agora veste o vermelho da escuderia italiana. Será que ele vai conseguir levar a Ferrari de volta ao topo? É a pergunta que todo mundo está fazendo. A Ferrari, por sua vez, aposta na experiência e talento de Hamilton para voltar a vencer depois de anos de resultados inconsistentes. Essa dupla, Hamilton e Ferrari, tem tudo para ser uma das mais marcantes da história da Fórmula 1. Com certeza. Já estou imaginando as disputas acirradas nas pistas. Mas vamos mudar de continente e voltar para o Brasil, onde o presidente Lula realizou sua primeira reunião ministerial depois de voltar ao poder. É um momento importante para o novo governo, que precisa definir as prioridades e as estratégias para os próximos anos. Lula, conhecido por seu estilo conciliador, prometeu um governo de diálogo e união nacional para enfrentar os desafios do país. Mas será que ele vai conseguir colocar isso em prática? O Congresso está dividido, a sociedade polarizada e os problemas econômicos e sociais são enormes. Só o tempo dirá se o Lula vai conseguir superar esses obstáculos e cumprir suas promessas. Mas vamos falar de outro assunto que está dando o que falar. O youtuber MrBeast quer comprar o TikTok. Parece que ele não desistiu do seu sonho. Será que dessa vez ele consegue? E se conseguir, o que vai acontecer com o TikTok? São perguntas difíceis de responder. A ByteDance, empresa chinesa que controla o TikTok, não parece muito disposta a vender o aplicativo. Mas com o MrBeast, tudo é possível. Ele é famoso por suas ideias criativas e por seus vídeos que viralizam na internet. Seria interessante ver o que ele faria com o TikTok, mas por enquanto essa ainda é uma hipótese. E para encerrar nossa análise, vamos voltar ao Brasil, onde funcionários do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicaram uma carta aberta criticando a gestão do presidente do órgão, o Márcio Pochmann. É uma notícia preocupante. O IBGE é responsável por produzir as estatísticas oficiais do país, dados essenciais para a formulação de políticas públicas. A carta, assinada por mais de 100 funcionários, denuncia um clima de autoritarismo e desrespeito ao corpo técnico do IBGE. É um sinal de alerta que precisa ser levado a sério. A autonomia e a credibilidade do IBGE são fundamentais para a democracia brasileira. Com certeza. O IBGE precisa ter liberdade para produzir dados confiáveis, sem interferência política. E a sociedade precisa ter acesso a esses dados para poder acompanhar o desenvolvimento do país e cobrar ações dos governantes. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho no mundo da informação. Vimos de tudo. Posse presidencial, reviravoltas no esporte, disputas geopolíticas, crises institucionais e muito mais. E o mais importante é que a gente possa refletir sobre esses acontecimentos e formar nossa própria opinião. Exatamente. A informação é a chave para a gente entender o mundo em que vivemos e participar da construção de um futuro melhor. E para continuar nesse caminho de descobertas e reflexões, convidamos você a se juntar a nós no nosso próximo mergulho. Até lá!